Daí galera, que é Mito Create, sejam bem-vindos ao Mito TV e eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês, algo que eu queria há muitos anos conversar sobre, falar sobre, fazer um vídeo sobre a série Sobrenatural. Como é uma série muito grande, eu vou fazer aqui séries de vídeos de 3 temporadas cada. Sim, são 15 temporadas, é uma das maiores séries que já teve, né? E como são 15 temporadas, eu jamais iria fazer um vídeo sobre 15 temporadas. A série tem muito desdobramento, muitas coisas que acontecem. E eu tive essa ideia de fazer 3 vídeos por temporada, vai dar 5 vídeos. E vai ser aqui, acredito que um dos melhores vídeos que eu vou fazer, eu acho, né? Ainda mais para quem curte a série Sobrenatural ou tá pensando em assistir. Se vocês que estiver chegando no vídeo aqui nunca ouviram falar de Sobrenatural ou ouviram falar e nunca viram, meus parabéns, vocês têm uma série maravilhosa para vocês ver. E eu queria muito ser vocês aí que nunca assistiram Sobrenatural. É uma série maravilhosa, uma série com uma temática única, que muitas outras séries tentaram fazer algo duradouro e não chegaram nem perto. Eu conheci séries muito boas do conteúdo sobrenatural durante a minha vida, mas a melhor não adianta, sempre vai ser essa, e é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Inclusive eu tô reassistindo de novo e teve muita coisa que eu não lembrava, e eu tô reassistindo com os meus filhos, eles estão simplesmente viciados na série e eu fiquei muito feliz, estou assistindo com os dois, meus 2 filhos, eles estão muito felizes de ver comigo. E é legal eles fazendo teoria, eles me perguntando, quando eles veem as coisas, eles ficam muito empolgados. A trilha sonora também estou fazendo meus filhos gostar de músicas muito boas, porque a trilha sonora é boa demais. São rocks antigos, alguns metal também. Não, cara, só música boas. Mas que maravilha de trilha sonora que é o Sobrenatural. Vamos lá, sem enrolação, né? Vamos falar o que se trata a série. Tinha uma família, homem, mulher, né, marido, mulher e os 2 filhos, um mais novinho e o outro aí já com seus 6, 7 anos, não lembro agora no começo quantos anos ele tem de diferença pro Sam, mas acho que é mais ou menos isso, 6 ou 7 anos, não lembro. Ou 8, por aí, não lembro. E no primeiro episódio, a mãe deles morre. Ela é jogada pro teto e pega fogo. Uma pessoa, alguma coisa, algum monstro estava no quarto do Sam Winchester, que é o irmão mais novo, e essa coisa, a mãe dele foi ver o que era, e ela acabou sendo morta. Quando ela foi ver isso, a casa pegou fogo, e o John Winchester, que para mim é o astro dessa história, tristemente ele não tem o devido tempo que merece em cena nessa série. É uma das coisas que eu mais me lamento por todas as vezes que eu assisto essa série, é o tempo que o John tem em cena é muito pequeno. E existe um livro que conta a história do John Winchester, eu já li esse livro e ele é maravilhoso, muito bom. Talvez um dia eu quero reler, porque faz muito tempo que eu li. E valeria a pena um vídeo aqui pra gente contando sobre isso. E ele acaba descobrindo que existe o sobrenatural. Ele, como assim? Minha mulher estava no teto pegando fogo. Aí ele descobre que existem as coisas sobrenaturais. Só que antes dele já existia caçadores, existiam os monstros. Só que é uma coisa oculta que algumas pessoas no mundo já viram. E o John Winchester é um cara mecânico, não sabe nada disso. Se bobear, ele não sabe nem usar uma arma, nada disso. E ele acaba se tornando o melhor caçador, e o caçador mais lendário de toda a história. Sempre é citado como o melhor, ou como um dos melhores. O cara ficou 22 anos caçando para descobrir quem foi ou o que matou a esposa dele. Então um cara mecânico se vê descobrindo que existe o sobrenatural, os filhos pequenos, e ele sai a descobrir o mundo. E no livro conta que ele é treinado por um vampiro, tá? Mas não vou entrar em muito detalhe. E no livro conta como que foi ele depois que ele, né, os primeiros dias e tal. E ele fica desesperado, ele fica, sabe, ele diz, meu Deus, é uma família legal, sabe? Família exemplar e tal. Era para ter uma vida feliz, e eles têm aí a sua vida cortada, né? E o John acaba treinando seus filhos como caçadores. Caçadores, se vocês não entenderem o que significa, é quem vai atrás dos monstros e mata. Lobisomem, vampiro, fantasma, todos esses... Cara, tem muitas criaturas nessa série. Muitas.
Tá? Até na primeira até a terceira temporada tem bastante criatura. Tem bastante. Acho que é o segundo ou terceiro episódio já tem o Endigo, que é uma criatura que fica na floresta, que era um humano e virou um monstro grande. E já, cara, muito foda. A qualidade da série no começo é um pouco simples, porque deu pra ver ali que eles estavam, né, com pouco recurso, mas vai melhorando muito os efeitos especiais dessa série. E mesmo assim, a gente vê ali, né, às vezes, agora eu assistindo, percebendo assim, algumas coisas que eles faziam pra não custar tanto assim, né? Escondia o monstro, ficava um negócio mais... e mostrava só lá no final. E mesmo assim, com todo esse suspense, com toda essa economia da primeira temporada, é uma série maravilhosa. E cada episódio tem um tipo de monstro diferente, tem tudo. O mais legal depois que a gente tá assistindo é descobrir o que tem de novo, né? Aí agora esse qual que é? Qual bicho que vai ser? Qual que vai ser o monstro? Qual que vai ser a história? E já no comecinho da série, o Jon tá sumido, como sempre. O Jon, desde sempre, quando ele começou a caçar, ele deixava seus filhos em algum hotel vagabundo e ia caçar. Ia caçar. O cara ficou assim, vidrado, fissurado naquele negócio de caçar o monstro que matou a mulher dele. E nisso ele vai se transformando num cara lendário, muito foda. O cara ficou 22 anos caçando. Eu acho que se a gente for ver, como são 15 temporadas, pra contar a história do Jon deveria ser 22. Só pra vocês terem uma noção do tanto que esse cara caçou. É uma pena que ele aparece muito pouco na série, inclusive. No início ele tá sumido. E o Sam e o Jon, eles tiveram uma briga, e o Sam, ele nunca foi um cara de querer muito isso. Ele sabia, um bom caçador, excelente, mais novo, né? Mas ele queria ter uma vida diferente. Ele queria ter uma vida normal, ele não queria ser caçador. Só que o pai dele, né, pai deles, ele sabia que ele tinha que criar eles como se fossem guerreiros, porque ele sabia que os monstros estavam fora. Ao mesmo tempo que ele saía para caçar monstros, os filhos deles ficavam ali no hotel, vulnerável. Então ele sabia que ele tinha que criar. Então eles foram desde criança criados como guerreiros, cara. Desde o início. Então o Sam, ele acaba brigando com o Jon e ele não quer saber. E aí o Jon sumiu. Tá numa caçada já faz 2 ou 3 semanas. E não é do feitio do Jon Winchester fazer isso. Ficar fora muito tempo sem dar uma ligação, alguma coisa, alguma dica. E o Jon Winchester simplesmente sumiu. Aí cabe ao Jim, né, o Jim Winchester, ir atrás do pai dele. Porque os dois viviam junto e o Sam tá lá na faculdade com a namoradinha e tal, tá fazendo. E o Jim vai atrás do Sam para convencer ele de que o pai sumiu, né, o papai sumiu e a gente precisa ir atrás. E o Sam é meio cético e tal, pega e vai. Ele pega e vai lá. E conforme vai passando o tempo e eles não encontram o pai deles nunca, o Sam, ele forçadamente ele é empurrado a continuar nessa vida. Ele é forçadamente a continuar com esses trabalhos e vai mudando muito a história e tal. E até o final da segunda temporada, vamos dizer assim que o arco do monstro que matou a mãe deles, do motivo da vida deles ter mudado para sempre, se encerra no final da segunda temporada. Tem momentos muito tristes, tanto da história deles com pessoas que eles encontram, pessoas que eles acabam se relacionando, mas eles precisam matar porque essas pessoas são monstros e eles não podem ter meio termo, não, mas é monstro, mas sei lá, ela não vai matar ou ele não vai matar se a gente não tiver aqui para cuidar, não tem meio termo. Então tem cenas muito tristes, tá? Nessas temporadas. Na série inteira sempre tem momentos de chorar bastante. Deve ter muita pessoa que deve ter chorado. Pessoas mais emotivas aí vão se identificar com a história deles. E eles são os caras que eles fazem de tudo pra todo mundo. E eles não têm vida. Eles não podem ter um emprego, eles não têm dinheiro, eles têm que fazer cartão clonado, eles têm que fazer diversos tipos de disfarce para poder entrar nas cenas do crime, descobrir o que é. Eles são os heróis. Eles são os heróis que eles não têm o devido respeito, né, que eles mereciam, o verdadeiro reconhecimento que eles mereciam. Então quase nunca em toda a série eles têm coisas boas. Só vai acontecer coisas boas com eles lá no final ou melhor, no começo da quarta temporada é que acontece uma coisa boa com eles. Só. Até ali, os caras só se fodem. Mesmo assim, continuam se fodendo o tempo inteiro. E eles não têm vida. Sabe, se eles conhecem uma mulher ali em algum lugar, é porque eles pararam em alguma cidadezinha pra ver algum caso, que eles chamam de caso. Eles estão ali, desapareceu fulano misteriosamente, ou alguém disse que viu um monstro em tal lugar. Eles têm que ir lá, eles vão lá. Então eles sentem que eles têm esse dever. Mesmo depois deles concluírem, eles descobrirem,
né, foi aquilo que matou a nossa mãe, aquilo e tal, eles ainda sentem o dever de continuar fazendo isso. Eles meio que são escolhidos para isso. Depois a gente vai entender melhor sobre esse negócio de escolha. E eles ficam incansadamente atrás de todos esses monstros e às vezes quase morrem. Cara, as quase morte deles é direto, cara, direto. E no final da segunda temporada, no final da segunda temporada, acontece uma coisa que o Jim se mete em uma enrascada tremenda e ele acaba tendo ali um prazo para os cães do inferno pegar ele. Ele tem um prazo de tempo para os cães do inferno buscar ele e arrastar para o inferno. Tá? Então a terceira temporada toda é em relação a isso. E voltando agora sobre o John Winchester, cara, o John Winchester é pena que mostrou pouca coisa, mas sempre quando mostra, sabe, é um cara com extrema habilidade. Inclusive o carro dele é um carro grandão, cheio de arma, faca gigante e as melhores armas possível. Ele tem depósitos em todo lugar. Cara, o cara é tão foda que conforme vai avançando as temporadas, mesmo depois que não aparece mais ele, mas depois que a história dele é concluída, vai se achando coisas que o cara tem pelo mundo, caixas com negócio de maldição presas ali dentro, como um pé de coelho, que quando o cara pega na mão fica com uma extrema sorte, quando perde acaba a morte perseguindo a pessoa. Então assim, tem muitos itens amaldiçoados, itens de sorte, tipos de deuses, monstros. Tem criaturas antigas que são controladas como se fossem monstros de sombra. Mano, os da Evas, não sei se vocês vão se lembrar, quem assistiu aí. A série tem muita coisa. E os dois são muito habilidosos, cara. E eles vão evoluindo conforme vai passando. E existe um mistério envolvendo o Sam. Aquele monstro, aquela coisa que foi atrás do Sam no berço, ele queria o Sam para alguma coisa. E essa coisa vai se desdobrando, que eu vou falar no próximo vídeo aí. E eu fico assim, eu tô vendo que eu tô gravando aqui Sobrenatural, eu não tô acreditando, cara. É uma série pra vida, sabe? Quando eu vi essa série aqui, foi no SBT, há muito tempo atrás. Eu vi acho que a primeira, segunda temporada na época que saiu. E foi essa a série que me fez assistir coisa legendada. Naquela época era muito difícil de ter acesso às coisas. E tinha alguém ali que me emprestou os DVD da terceira temporada. E só tinha legendado, porque a dublagem demorava muito pra sair, não era assim que nem hoje. E eu via legendado, e depois que eu vi essa terceira temporada em DVD, né? Eu fiquei esperando ano a ano saindo os episódios. Então, assim, é uma coisa que eu vi. Mas eu tinha reassistido uma vez até a quinta temporada com a Cassiana. Mas depois a gente não viu mais. E agora eu tô reassistindo de novo. Só que foi uma vez só que eu vi, e foi assim, mês a mês ali saindo episódio, semana a semana saindo episódio, ano a ano, e eu fiquei ali uns 12 anos, todo ano esperando sair aquela angústia. E o final acabava de uma forma, as temporadas acabavam de uma forma assim, ó, o cara ficava, meu Deus do céu, vou morrer se tiver que esperar até era assim mais ou menos 6 meses, né? De 6 em 6 meses que saía o Sobrenatural. E às vezes no meio dos episódios que saíam, tinha um hiato ali, um tempo que eles faziam umas férias e voltava só no outro ano. Ficava um mês ali sem vir episódio. Meu Deus, o coração do cara ia loucura. E são temporadas de 15 episódios, mas a maioria dessas temporadas são 24 episódios, cada temporada. Agora multiplica 24 vezes 15, meu amigo, tem mais de 300 episódios, é uma série gigantesca. E eu sei que vai ter gente que vai falar, a série acabou no final da terceira temporada. A série acabou na quinta temporada. Cara, esse aqui é o tipo de série que quando a gente tá vendo, a gente fica assim, olha, meu amigo, tenha mil temporadas, porque eu não quero que acabe nunca. É muito bom. Sabe? É tipo como se fosse um anime. Como é que eu posso explicar, cara, o jeito que eu vejo essa série? Eles começam com um problemão, e esse problema vai se estendendo conforme, como se tivesse fillers no meio ali, mas da história, sabe? E esse problema ele vai se estendendo durante a temporada e se resolve no final. E no meio das temporadas ali também tem um pico alto da história. Só que dentre isso eles vão caçando outras coisas e vão tendo pista. E na primeira temporada, o pai deles deixou um caderno com anotações para eles ir fazendo as coisas que ele não conseguiu fazer porque estava no rastro da criatura. Então a gente tem um contato toda hora com o John ali, mesmo ele não estando ali.
Só que, cara, é muito pouco. Eu queria muito mais de John Winchester. É foda, mano. Eu queria muito mais. O livro, eu não sei por que os caras não fizeram uma temporada, uma série só sobre o John, cara. Meu, ele ficou 22 anos caçando. Acredito que o início dele, sem saber nem usar arma, sem saber nada, quase morrendo pra todo mundo, descobrindo as coisas na mar. Cara, ele virou lendário. Todo mundo tem medo do John Winchester. E depois, todo mundo fica tendo medo dos Winchester, dos irmãos mesmo, Sam e Jim. Cara, eu acho que eu vou fazer vou falar só isso. Falei bastante, né? Eu vou falar só isso sobre as primeiras 3 temporadas. Antes que eu fale uma besteira que deixe algum spoiler pra vocês. Mas, cara, confia em mim. Assiste aí pelo menos as 3 primeiras temporadas. E pra aqueles que falam que a série acabou com as 3 temporadas, com as 5 primeiras. Cara, não adianta. É uma história que foi continuando. Depois, quando a gente vai vendo depois, lá pra frente, vê, nossa, cara, né, tudo de novo e tal. Não, vou só deixar assim pra quem entende aí. Eu achei maravilhosas todas as temporadas, com exceção da temporada 7, eu não gostei dessa temporada. Vamos ver eu reassistindo agora qual vai ser a minha opinião. Mas esse aqui é o primeiro vídeo, vai ter vários vídeos aqui sobre o Sobrenatural. Então vai ser um conteúdo aqui que vai ser que nem Dragon Ball, eu tenho que fazer tudo, mano. Porque eu amo de verdade Sobrenatural, essa série é uma série pra mim, é uma série perfeita do assunto que ela é, do que ela faz e única. Como eu queria, cara. E eu achei 15 temporadas pouco. Eu queria mais e mais ainda as coisas. Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários e fui!